Olá, irmãs e irmãos, muito bom dia para vocês, que Jesus seja a esperança na sua vida, na sua casa, para todos que estão com você. Nós estamos começando nosso devocional diário Comece Bem e eu quero ler uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo de número 34, que diz: Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós falamos sobre compartilhar o Evangelho, quando nós falamos sobre cuidar do próximo, a quem nós estamos nos referindo? Quem que Deus nos chama para cuidar? Muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso nicho, para a nossa igreja, para o nosso ciclo social, para a nossa família, quando nós olhamos, por exemplo, que nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, será que Deus está falando, será que Jesus está falando amar apenas aqueles que são próximos a nós? Será que Jesus está falando que nós precisamos amar apenas aqueles que são da nossa igreja, do nosso convívio, que professam a mesma fé? Eu penso que não. E esse texto aqui nos mostra que não. Pedro aqui, como um líder da igreja, já iniciando a igreja após a ressurreição de Cristo Jesus, ele está num conflito interno, porque ele precisa entender e ele precisa buscar entender da parte de Deus para quem que é o Evangelho, porque na cabeça dos judeus cristãos, aqueles que estavam se transformando, migrando para a fé cristã, eles entendiam que o Evangelho, eles entendiam que os ensinamentos de Cristo se limitavam apenas aos outros judeus, criando uma segregação em relação às outras pessoas. Mas o que Deus revela para Pedro como um líder, como um pastor deste povo aqui, é que o Evangelho de Cristo Jesus é para todo aquele que crê no nome dele, todo aquele que tem fé. Então, quando nós falamos sobre cuidar uns dos outros, quando nós falamos sobre amar uns aos outros, nós estamos falando de um Deus de misericórdia para todos aqueles que professam o seu nome. Então, na estação do cuidado, principalmente nesse mês onde nós estamos tratando de cuidar uns dos outros, nós não podemos limitar o nosso cuidado àqueles que a gente gosta, àqueles que a gente tem apreço, àqueles que são da nossa comunidade de fé. Não. Nós precisamos estender o amor de Cristo àqueles que carecem de um abraço, àqueles que carecem de nós investirmos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos. E é isso que Deus nos convida a fazer, é isso que Deus nos desafia a fazer. Então que nós possamos, no dia de hoje e ao longo de toda a semana, no final de semana, que nós possamos praticar o cuidado àqueles que nós não achamos que merecem do cuidado de Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia. Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Que o Senhor cuide dos nossos corações e que possamos amar uns aos outros, independente, ó Pai, da pessoa ser da nossa igreja, da nossa família, da nossa casa, que possamos agir com misericórdia, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém.